Oi, tudo bom, Ivelise? Tudo. Como eu disse a vocês, eu ia trazer hoje umas pessoas importantes para a gente conversar sobre o meu projeto Criar e Realizar, que foi aprovado pela PENAB de Jaboatão, dos Guararapes. Eu sou Dora Dimas, tem produtora cultural. E é um prazer ter você aqui para a gente conversar com essa jornalista, assessora de imprensa, social media e que trabalha também com projetos culturais. Se apresente, por favor. Olá, meu nome é Ivelise Buarque, eu sou jornalista, produtora cultural e consultora de comunicação e atuo em artes, cultura, diversão e entretenimento. Né? E vim aqui bater um papo com Dora Dimmenstein a respeito exatamente do processo de comunicação. Como o meu projeto, eu já conversei com vocês, né, das outras vezes, criar e realizar. Hoje, a gente está no processo do realizar, porque todo o processo do criar, eu já conversei com vocês sobre isso, como faz, como as pessoas montam um projeto, onde é que tira a ideia da cabeça e coloca no papel, né, a forma certa de escrever. E eu quero que você passe um pouquinho da sua experiência do criar, que é o fazer. Então, o mais importante quando a gente fala de um projeto é um projeto, ele precisa também ser visto, ele precisa ser reconhecido. E existem várias formas da gente fazer com que um projeto ele seja reconhecido. E uma dessas formas é a comunicação. Dentro da comunicação, a gente tem o processo de divulgação externa, que é quando a gente consegue trabalhar, né, a informação através de notícias, junto à imprensa, junto a canais de informação, junto a influenciadores. Né? Então, nessa estratégia, a gente primeiro tem que destrinchar o que é o projeto, né? O que é essa ação cultural que eu estou desenvolvendo? Como é que eu posso divulgar isso para a imprensa, para esses canais de notícias e para esses influenciadores? Então, eu vou destrinchar tudo isso, eu vou separar como se eu estivesse separando em caixinhas. Esse tipo de informação é uma informação mais institucional. Quais são os canais, quais são os veículos que trabalham essa informação institucional? Essa informação aqui, ela já tem um cunho mais social para colunismo. Então, eu posso trabalhar isso para colunismo. E aí, esse aqui é mais de cultura. Então, eu tenho os canais de cultura especiais nos jornais e também na internet. Então, eu posso mandar essas informações para essas pessoas, sempre com fotos de qualidade, porque o que vende é foto. E aí eu consigo fazer um trabalho massificando ao máximo esse processo. Uma das coisas que me chama muita atenção dentro dessa área de divulgação, comunicação, é um trabalho maravilhoso que você faz. A gente já trabalha há algum tempo, né, juntas com os projetos culturais, outros projetos culturais. É quando você coloca toda aquela parte de relação com o público, aquela parte de mensuração do que foi feito, porque a gente sabe que um projeto cultural, pelo menos quando eu faço, eu coloco uma verba para colocar assessoria de imprensa, mas a gente não coloca verba para pagar para determinados anúncios serem publicados, né? Então, esse trabalho que você faz de identificação das peças dentro da área de mídia espontânea e fazer esse cálculo do trabalho que foi produzido, do trabalho que foi publicado, quanto valeria isso se fosse pago, isso é uma coisa que poucos comunicadores fazem, né? E eu acho que você já tem uma larga história de mercado para entender o quanto isso é importante, não só para a empresa que está patrocinando, mas também para os projetos que vêm por meio, o dinheiro vem por meio de fundos, né? Como é que você classifica isso como um diferencial na sua maneira de trabalhar? Então, o relatório, ele é é o produto final do trabalho de um assessor, né?
mas naturalmente existem relatórios e existem relatórios. Eu, pessoalmente, eu gosto de trabalhar com relatórios completos. O que são os relatórios completos? Eu não só entrego tudo que sai na imprensa, eu gosto de fazer uma tabulação, né? Essa tabulação já identificada por data, por veículo, por espaço, o link, né, e a página onde saiu essa publicação nos espaços e também a ocupação. No passado, a gente usava a expressão centimetragem, porque os jornais eles eram medidos por centímetro e coluna. Hoje, a gente trabalha com uma nova métrica, como a gente chama, que é a métrica, né, de alcance, né? E para isso, o assessor ele também tem que entender um pouco de marketing digital, que é aí onde entra a área de social media. Então, como é que a gente faz essa mensuração hoje? Essa mensuração a gente faz em virtude do alcance de cada veículo, de cada canal, de cada influenciador. E aí a gente estabelece essa métrica e o essencial é quando a gente faz esse relatório, juntamente com a clipagem, que é o resultado final de onde saíram as inserções do projeto cultural, a gente tem que sim entregar para o produtor, entregar para o gestor do projeto, né? Esse relatório, não só especificando, que eu acho que é o básico, né? Que a gente precisa se atentar, o que foi que a gente fez, né? Como o que a gente alcançou, né? Que é esse alcance. E aí especificar, porque quais são os principais espaços dentro desse escopo enorme que a gente conseguiu de resultados na imprensa. Porque o produtor, o gestor cultural, ele não entende, ele não vai saber que tal canal tem tal influência por causa disso. Ele vai olhar assim e vai dizer, ah, tá, ela conseguiu no Diário de Pernambuco, mas ela também conseguiu num blog chamado Fique Sabendo. Qual é a relevância de um blog chamado Fique Sabendo? Então, eu, enquanto assessor de comunicação, tenho que colocar isso no relatório, né? Que entre tantos resultados que a gente alcançou, a gente atingiu veículos tradicionais como o Diário de Pernambuco, o Jornal do Comércio, Folha de Pernambuco, mas também portais como Fique Sabendo, que é um dos principais portais dentro da área do Agreste, que já alcança X pessoas em tais áreas do estado ou fora do estado. Então, essas são observações que eu tenho que colocar no relatório, porque isso mostra a relevância e o alcance global do projeto dentro da sua proposta. Isso é um dado extremamente importante, porque todos os patrocinadores ou todas as empresas que acreditam num projeto cultural, elas querem uma resposta, né? Então, esse relatório comprova a execução do objeto. Então, eu acho que são coisas que estão extremamente interligadas, que precisam estar juntas e caminhar juntas. Por isso que o produtor ele tem que ter a capacidade de entender que certas funções precisam estar dentro de um projeto. Como é que ele vai comprovar para A ou B que patrocinou seu projeto que você executou o seu objeto? Que você está lá com o seu produto ou com o seu serviço? Vai depender do que foi criado antes. E a gente tem que provar o que realizou. Então, eu acho que assessoria de imprensa, de comunicação e social media, que eu sei que você está sempre buscando novos cursos, aprendendo coisas novas, né? Isso é uma situação que nos traz segurança como produtor cultural, nos traz credibilidade diante do patrocinador e a gente só tem a comemorar. Então, a gente vai comemorar agora, comendo um pedacinho de bolo, e eu quero agradecer demais a sua presença. Olha, gente, os contatos de Ivelisse Buarque vão estar lá no nosso podcast. Excelente profissional, eu conheço há alguns anos, né? A gente não vai falar de data aqui, mas eu conheço há alguns anos. Tenho escutado excelentes
comentários de todos os projetos que eu apresento, o meu relatório feito por ela. Então, são relatórios diferentes, da minha produção é um e o relatório de comunicação é outro, mas quando a gente junta os dois, a gente dá exatamente o que o patrocinador quer, ou quem apoiou o projeto quer. Muito obrigada. Obrigada também, pela sua Dora. presença e vamos para muitos outros projetos culturais aí pela frente. Com certeza. Vamos degustar Vamos degustar. o nosso bolo. Muito obrigada.